né? E depois de 2 anos já é medalha de ouro. Não é isso? E como é que foi para você, assim, receber essa medalha nessa competição aí? Né, que eu vi, assim, os pais muito eufóricos. Mandar um abraço aqui para Maria José, para o Edmilson, que está aqui na nossa rádio, na sala de recepção. Né? E como é que foi, assim, para você, essa vitória? Eu gostei bastante. Claro, quem é que não gostaria de receber a medalha? E sim, principalmente pelo que você falou, que faz muito pouco tempo que eu estudo xadrez. Eu já estava competindo com algumas pessoas que já faz anos ou até décadas que estudam. Assim, o que eu acho interessante, do espírito competitivo do xadrez, é porque ele se divide, poderia-se dizer que ele se divide em 3 áreas, sendo ela a arte, a ciência e o esporte. O esporte, que está relacionado à competição, e aí tem pessoas que vivem profissionalmente de xadrez, está relacionado a tudo isso. A ciência, pelo estudo do xadrez, ou seja, por exemplo, aqui eu trouxe um tabuleiro, o estudo de cada peça, as possibilidades, relacionado a probabilidades também matemáticas, tudo está relacionado à ciência. E a arte, que não deixa de ser uma arte, até porque muitas pessoas criam arte dentro do tabuleiro. Para quem para quem não conhece, pode não achar arte às vezes, tem algumas pessoas que não acham, mas a partir do momento que você vai estudando, vai se aprofundando mais, você vai percebendo cada vez mais que aquilo é uma arte, sim. Muito bem. Ana Letícia, né? Uma pequena, grande escritora, né? Apenas 15 anos e já lançou seu primeiro livro. Também, né? Tem aquele ditado popular que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Mandar um abraço aqui para o Lunas, né? Para a Betânia, né? Ligadinhos conosco. Lunas, que é do Bistro do Matuto, que promove bastante a cultura bezerrense. E aí, desde pequena, que Letícia, brincando com seu irmão, eu acompanho as redes sociais de seus pais e vejo, né? E de repente lançou um livro. Né? E como foi, Ana Letícia? Conta para nós essa experiência, né? O que te fez assim, eu vou escrever um livro. Bom dia, pessoal. Então, assim, quando eu sempre brinquei muito com meu irmão, assim, coisas da imaginação, quando pequena. Eu sempre também gostei muito de ler. Eu lembro que a primeira... não sei se eu digo livro, mas a primeira coisa que eu comecei a ler foi um gibi, que meu tio, ele sempre comprava gibi pra mim. Então, daí que veio uma paixão. Então, eu gosto de ler muitos livros. Sempre gostei também de assistir muitas novelas mexicanas, eu sou uma pessoa muito dramática. E, então, foi daí que veio a ideia de criar um livro. E teve uma brincadeira com meu irmão quando eu era pequena, e eu me inspirei nisso. E eu decidi criar o Vale de Lágrimas, que é um romance, mas também um drama, inspirado nos roteiros das novelas mexicanas. E eu comecei a escrever com 13 anos. Hoje em dia tenho 15. No caso, esse livro, Vale de Lágrimas, você começou a escrevê-lo aos 13? Isso. Você iniciou Eu aos lembro 13. que foi no dia 15 de janeiro de 2021. Muito bem, começou aí a fazer as primeiras anotações, Foi. guardar. E aí depois, teve dificuldade para lançar esse livro? Eu demorei um tempo, porque eu acho que eu demorei 1 ano e meio para finalizar ele, porque eu tive uma parte que eu estava com um bloqueio criativo, mas depois eu voltei a escrever. Ano passado demorou um pouquinho também, aí eu fui finalizando, fui fazendo a capa e eu consegui lançar ele no final de maio desse ano. Coisa boa, né? Porque a gente sabe, assim, é uma das barreiras para quem escreve e tem, assim, o desejo de lançar um livro, muitas vezes esbarra na questão de apoio, da logística, né? Da diagramação, né? Da impressão, né? Achar uma editora que queira lançar, mas aí, graças a Deus, teve um apoio de muita gente que colaborou para esse sonho se tornar realidade. Não é verdade, Letícia? Sim, principalmente dos meus pais. O meu pai, ele me ajudou em tudo. Ele me ajudou muito nisso. Toda vez que eu escrevia alguma coisa, assim, eu mostrava para os meus pais, para eles me darem alguma opinião, se estava bom. E eu confio muito neles. Assim, eu não consigo fazer nada sem eles. Muito bem. E aí também está conosco aqui a Natália, essa karateca, não é isso? Exatamente. É assim o nome, né, Natália? Isso. Campeã, né? Fala um pouquinho para nós dessas medalhas que ela trouxe aqui com bastante orgulho. Uma medalha de ouro, 3 medalhas de prata, né? Representando aí Bezerros, faixa preta. Muito bem, eu vi um vídeo lá que eu foi com medo. Eu disse, vai mexer com Natália que ela te derruba no chão. E ainda chuta a poupança. Pois é. Estou nessa caminhada, sou um atleta há 8 anos, faço karatê há 8 anos. E recentemente fui campeã brasileira lá em Recife.
tendo as conquistas de uma medalha de ouro e 3 de prata. Primeira vez que eu ganho 4 medalhas em um campeonato, foi algo que incentivou mais para eu continuar nesse esporte que eu gosto tanto. E além dessas medalhas, o brasileiro, graças a Deus, que foi uma classificatória, que me classificou para o Mundial, que vai ter em novembro. Olha aí, uma bezerrense no Mundial em novembro. Vamos todo mundo torcer. Se Deus quiser, se eu tiver todo o apoio, vou conseguir, se Deus quiser. E também tenho outras medalhas em casa, que são de pernambucanos, nessa minha carreira de atleta, que eu venho seguindo firme e forte. Sempre com apoio de patrocínios. Essa competição foi com o apoio de familiares, principalmente, que me ajudaram mais, mas também os padres, que eu sou uma pessoa muito católica, então os padres da Paróquia de São Sebastião têm me ajudado muito, e as pessoas que têm me ajudado, não financeiramente, mas com orações, porque eu acho que isso incentiva cada vez mais, saber o carinho e apoio que eu tenho por essas pessoas. É isso aí. Então, né, agora no mês de novembro, o Mundial que vai ser realizado onde? Vai ser em Recife também, Em Recife. pela mesma confederação, que é a CBKTE. Então vamos nos mobilizar, fazer uma caravana, né? Todo mundo ir lá com a camisa de Natália, torcer, Natália, né? Se Deus quiser, olha, vamos arrumar isso mesmo. E nesse momento, nós estamos treinando também, eu não, né? Mas a minha equipe, que é a Ascar Dojo, estão tendo um treinamento agora no sábado, porque a gente não pode parar, né? Tem que sempre continuar para aperfeiçoar cada vez mais. Eles estão treinando nesse momento, então eu gostaria de mandar um abraço e ouço a todos vocês. É isso aí, um abraço para a Alba, para Carlos que está aqui também, né, na rádio, ali na recepção Corujão da Filha aqui nos estúdios. Mas, Natália, você falou uma coisa muito importante, né, que eu acredito que até para os 4 e para outros jovens que assim anseiam participar de alguma competição, de algum esporte, é a questão do apoio financeiro. Né? Eu acredito, como eu já tinha falado também para Letícia, né, a gente esbarra muito nesse quesito. Né? Porque a gente precisa de um apoio, de uma estrutura para viajar, para se hospedar, às vezes é um apoio logístico para divulgar um livro, né? E daí, como é que vocês encararam? Essa pergunta eu faço para os 4, vocês fiquem à vontade aí para responder. Como é que vocês encararam, né, essa realidade, essa difícil realidade? Porque assim, no coração aquela vontade, eu quero lançar meu livro, eu quero ir para essa competição, eu quero viajar para representar meu município. Né? Mas aí esbarra na questão financeira, né? Na falta muitas vezes de apoio e de incentivo. E quando eu digo isso, eu digo no sentido de ter o poder público, né, financiando, ajudando com transporte, com hospedagens, e também o poder, a participação de empresas privadas, né, que possam patrocinar esse esporte de vocês. Assim, as pessoas que mais me apoiaram foram os meus pais e a minha escola também. Às vezes eu faço uma palestra na minha escola, por exemplo, ontem teve a Feira das Profissões. Você estuda onde? No Aero Frederico Queiroz. Ontem teve a Feira das Profissões, então tinha lá um stand meu onde eu podia divulgar meu livro. Então, quem mais assim me ajuda são os meus pais, familiares, amigos e a minha escola. Incentivam bastante. Isso, muito. Não é isso? Mas aí é muito interessante porque assim, a Ana Letícia lá no EREM Eurico Queiroz, tenho certeza que assim, é bastante procurada pelos professores, né? Tem esse incentivo, mas várias escolas do nosso município precisam conhecer, né, esse livro de Ana Letícia, conhecer a sua história, na verdade a história dos 4 aqui, porque é um incentivo para a juventude de hoje, né? Mas aí, continuando essa pauta sobre o apoio financeiro. Sim, no meu caso, quando a gente entra no esporte, às vezes a gente acha que vai ter ajuda de todo mundo, assim, né? Que vai ser algo barato, mas não é. Tudo que a gente faz na vida, infelizmente, tem um custo bem alto financeiramente. Mas, geralmente, eu tenho o apoio dos meus familiares, sempre vou ter o apoio dos meus familiares, são a minha base estrutural. E esse apoio dos amigos, que eu acho que eu tenho muitos amigos na minha vida, amigos realmente do coração que eu posso contar. Às vezes não são só financeiramente que eu não contei, mas você só torcer a pessoa, só por você torcer, o coração já fica mais quentinho, né? Mas esse apoio que a gente precisa é principalmente, eu acho que de meios maiores.
de empresas, até da própria prefeitura. Nesse campeonato a gente teve um apoio da prefeitura com a questão do carro. Então a gente teve apoio, agradeço a Luciene nessa questão. Então já foi um custo a menos, com certeza. O Mundial vai ser mais caro ainda, então é sempre aumentando esses valores para ter uma conquista maior também. Mas é bom a gente ter esses pequenos méritos que a gente tem, sabe? Essas pequenas questões. Por exemplo, o secretário executivo dos esportes de Pernambuco, Luciano Leonildo, isso, ele repostou a minha luta na final com uma das minhas companheiras também, que é do mesmo dojo, Sara Letícia, e eu fiquei muito feliz. Agradeço imensamente a ele, que já é algo que aumenta tanto na nossa questão de carreira, quanto também para ampliar esse mundo do karatê. Porque às vezes é muito fechado, mas as artes marciais não são só a luta, tem a arte e tudo por trás dela também. É isso aí. Miguel? Assim, claro, eu também recebi muito apoio dos meus pais, eles foram os principais apoiadores, sempre estando comigo a todos os momentos. Assim como a Ana, eu também estudo na RFM Queiroz, e eles me auxiliaram também, principalmente os profissionais de lá me auxiliaram, sempre me ajudando, me incentivando. E quanto a isso, eu acho que o xadrez realmente, assim, na minha parte, no xadrez, eu acho que realmente precisa, como você falou, apoio público e privado. Porque o xadrez está em constante evolução e agora, recentemente, ele está num dos maiores picos da história que ele já esteve. Então, quanto mais oportunidade for dada a jovens, mais eles, por exemplo, sairão do mundo do crime e mais eles ajudarão a sociedade. É isso aí, a gente vai tocar nesse assunto. Benedito? Bom, como todos aqui, tive muito apoio dos meus pais, certo? Eles conseguiram me apoiar bastante. Na questão financeira, o partido foi essencial, certo? O PDT foi essencial. Ele proporcionou para a gente o ônibus, certa hospedagem lá, que no caso foi no memorial do Ulisses Guimarães. Ou seja, financeiramente o partido ajudou bastante. Muito obrigado, Carlos Lupe. No caso, também o deputado André Figueiredo. Muito obrigado mesmo. Enfim, recebi muito apoio de gente de dentro do próprio partido. O movimento Juventude Socialista me ajudou bastante. Me ajudou bastante nesse quesito. Então a gente pode observar que assim, ambos, né, tiveram um grande incentivo em casa. Né? Os pais de vocês assim, sempre incentivando, apoiando. Isso é imprescindível para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Né? Quando a gente tem o apoio de quem... Porque família é a base de tudo. E quando a gente tem esse apoio da família que nos incentiva, né, nos credibiliza mais ainda a crescer, a procurar, a evoluir. Não é verdade? Nós vamos dar uma pequena pausa para o intervalo, né, para o apoio cultural, e voltamos daqui a pouco. Aí eu quero ir para a participação dos ouvintes, né, através do 99236-1601. Já tem alguns áudios e perguntas aqui, apoios, abraços. Né? Então a gente volta rapidinho. Manda a mensagem para nós através do 99236.